Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão de estruturas lógicas. Vamos ao enunciado. Para se tornar um membro de um clube de verão de sua cidade, Márcio deve cumprir duas exigências: ser convidado por um atual membro do clube e pagar a taxa de adesão. Sabendo que este ano Márcio não conseguiu se tornar membro do clube, pode-se afirmar que ele... Pessoal, ele está dizendo que para ele ser membro, ele tem que ser convidado e ele tem que pagar a taxa. E ele está dizendo que esse ano ele não conseguiu se tornar membro do clube. Pessoal, vejam aqui que nós temos uma conjunção e. Então, para ele se tornar membro, ele tem que ser convidado, isso aqui tem que ser verdade, e ele tem que pagar uma taxa, também tem que ser verdade isso aqui, para o resultado ser verdadeiro e ele conseguir se tornar membro do clube. Se a gente tiver falso e verdade, se a gente tiver verdade e falso, ou se a gente tiver falso e falso, o resultado sempre vai dar falso. Significa que ele não vai conseguir se tornar membro do clube. Então, sabendo disso aqui, vamos às alternativas. Ele diz que ele não foi convidado por um atual membro. Pessoal, ele pode até não ter sido, mas pode acontecer aqui, ó, dele ter sido convidado, ser verdadeiro, mas não ter pago a taxa. Aí ele não se torna membro. Então, a letra A pode ser verdade, mas não necessariamente. Então, ela está errada. Letra B. Foi convidado por um atual membro do clube e não pagou a taxa. Se ele foi convidado e não pagou a taxa, ele não vai ser, mas não necessariamente. Pode ter acontecido isso aqui. Se essa fosse a única maneira de dar falso, estaria correta. Mas pode ser falso com essas outras opções aqui. Então, a letra B também está errado. Letra C. Não pagou a taxa de adesão. Ele pode não ter pago a taxa de adesão, mas vejam aqui que ele pode ter pago essa taxa, ser verdadeiro, mas não ter sido convidado. Aí ele também não se torna membro. Então, letra C também está errada. Letra D. Não pagou a taxa de adesão e não foi convidado por um atual membro do clube. Se ele não pagar e não for convidado, realmente ele não se torna sócio. Mas, como a gente já viu, essa não é a única maneira dele não se tornar sócio. Não quer dizer que aconteceu isso. Pode ter acontecido. Então, letra D também está errada. E na letra E, não pagou a taxa de adesão ou não foi convidado por um atual membro do clube. Ou ele não pagou, ó, aqui, ou não foi convidado. Vejam que nas alternativas aqui para dar falso, sempre vai ter um F. Ou não pagou ou não foi convidado. Então, a letra E está correta. Se a gente pegou aqui, ó, convidado e pagar a taxa para dar verdade, se a gente negar isso aqui, então nós vamos ter não convidado ou não taxa. Exatamente o que ele está falando aqui, ó. Não foi convidado ou não pagou a taxa do clube. Se a gente negar isso aqui, que dava verdade, vai passar a ser falso. Portanto, a alternativa correta, letra E. Espero que tenham entendido e até a próxima.